Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido para trazermos mais um vídeo para o YouTube, para o entendimento daqueles que estão em graça do nosso Deus. Alguém me pergunta assim: Alberto, o seu canal é pequeno, o irmão tem poucas visualizações ainda, e por que o irmão sempre está colocando vídeo no YouTube? Eu falo, pelo prazer de estar compartilhando com outras pessoas o entendimento da graça de Deus. O meu objetivo maior, eu vou repetir, é fazer parte desse universo de cristãos ensinadores da graça. E, querido, o resto é consequência. Se o canal crescer, se o canal um dia chegar a ser monetizado, eu vou usar esse recurso em prol do próprio canal. Eu vou usar esse recurso em prol do próprio entendimento da graça. Porque é uma felicidade um dia ter descoberto a graça de Deus e também poder, imagina, meus queridos, o privilégio que é fazer parte desse universo de ensinadores da graça. Cada dia é uma notícia nova que chega. Notícia essa que nos alegra porque pessoas estão descobrindo a graça de Deus através dos ensinadores da graça, através da escatologia consumada, através do preterismo completo. Então isso não tem dinheiro que pague, isso não tem preço. Hoje, meu querido, eu quero deixar um assunto aqui bastante importante. Eu vou falar sobre eternidade, o que é vida eterna. Que muita gente, eu cresci no sistema e aprendi que vida eterna, ela começa quando Jesus arrebatar a igreja, fisicamente nós formos para o céu e nós irmos, para o céu. Mas não é bem isso que a Bíblia ensina, não. Não é. Quando você estuda a Bíblia, faz um apanhado, não é? Completo, com responsabilidade, você aprende que não é desse jeito que o sistema ensina, que é vida eterna, não. Deixe o seu like, tá, meus queridos? É muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas e também deixe os seus comentários. Ative o sininho de notificação para que você possa receber todas as notificações aí na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você estiver, tá bom? Então eu quero falar o que é vida eterna. Primeiro nós vamos ao livro de Jó, no capítulo 7, do versículo 7 ao 10. Jó, capítulo 7, versículo 7 ao 10. Olha o que diz aqui. Jó falando com Deus: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro, ou seja, ela vai muito rápido, ela passa muito rápido. A minha vida é um sopro, os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Esse era o raciocínio de Jó quando estava passando por aquela situação que todos nós conhecemos. É um provérbio? Pode ser. É uma história? Pode ser. Aconteceu? Pode ter acontecido. Não aconteceu? Eu não sei. Mas o livro de Jó, muita gente entende que é literal e muita gente entende que foi só um poema, que foi só uma história, que foi só um fato que alguém mencionou, mas pode não ter sido uma coisa literal, ou seja, pode não ter sido uma coisa real. Mas Jó está falando ali: os olhos dos que agora me veem, versículo 8 do capítulo 10, dos que agora me veem, não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Preste muita atenção nisso aqui, versículo 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar
jamais o conhecerá. Que casa que Jó está falando aqui? Ele está falando de que corpo, quando fosse para a sepultura, não mais tornaria sua casa. Mas se Jó mencionou isso, muita gente pergunta, e o arrebatamento? Então, para Jó não ia acontecer? Depende do que você acha o que é arrebatamento. Agora veja, do versículo 17 até o 21 do mesmo capítulo, capítulo 7. Que é o homem? Jó pergunta para Deus. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele a tua atenção? Jó faz essa pergunta para Deus. E cada manhã o visites, como Gênesis capítulo 3, né? Ali Deus visitava Adão toda tarde, não é? Toda tarde na viração do dia, que para os judeus 6 horas da tarde. Jó fala, e a cada manhã o visites e cada manhã aproves. Até quando não apartará de mim a tua vista? Até quando não me deixará a sós? Até quando não me deixará a sós? Até mesmo por um instante. Jó está fazendo uma reclamação, ele fala assim, se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens. Você sabe o que é espreitador, né? Aquele que gosta de pegar as pessoas de surpresa, não é? Espreitando. Jó fala que Deus é isso. Então ele fala assim, se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens? Por que me fizeste alvo dos teus dardos, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não me perdoaste as ofensas e não tiras o meu pecado. Antes da cruz era pecado, transgressão. Pois logo me deitarei no pó, tu me buscarás, mas já não serei. Preste atenção. Logo me deitarei no pó, ou seja, logo irei à sepultura. E Jó fala, mas tu me buscarás, mas já não serei. Jó está falando aqui que ele iria para a sepultura, mesmo se ele morresse fisicamente, ele iria para a sepultura, mas Deus o buscaria. Buscaria o que de Jó? Vamos entender isso aqui? Deus buscaria Jó, mesmo que ele fosse para a sepultura, para o lugar dos mortos, ou seja, para o inferno, sepultura? O que Deus buscaria de Jó? Jó capítulo 10, versículo 8 a 12. Vamos a essa resposta. Jó 10, 8 a 12. Vamos entender aqui. As tuas mãos me fizeram, Jó conversando com Deus, e me entreteceste, não é entristecer, é entretecer, ou seja, o que segura a carne no corpo humano é o nervo. Por isso que quando a pessoa vai ficando velho, não é? Os nervos vai ficando fraco e as carnes vai caindo, não é? Aonde dá o nome daquilo que você sabe muito bem, que é usado muito no substantivo feminino, não é? Então, o que segura a carne nos ossos são os nervos. Por isso que nervo e carne são entretecidos, ou seja, entrelaçados, para você entender melhor. Então, Jó está falando aqui, as tuas mãos me fizeram e me entreteceram, entrelaçaram. Agora tu voltas e me consomes? Peço-te que lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Não me vazaste como leite, e como queijo não me coalaste. Você sabe que o coalho é que faz o leite, faz o coalho, mas o coalho faz o queijo. Mas é tudo furadinho, não é? É todo furadinho, não é? Então Jó está falando isso aqui. Agora presta bem. De pele, isso é lindo demais. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entristecestes. Vida e beneficência me concedeste,
e o teu cuidado guardou o meu espírito. Ou seja, esse recipiente que nós temos, que Deus nos deu, foi para guardar o espírito dele em nós. O homem tem o seu espírito, com E minúsculo, mas o Deus tem o espírito dele guardado dentro de nós, esse espírito com E maiúsculo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, meus queridos, em Tiago, no capítulo 4, verso 4 e 5, para você entender o que nós estamos falando aqui. Nós vamos chegar lá. O tema é o que é vida eterna, para você entender. Vamos a Tiago, no capítulo 4, o versículo também 4, Tiago 4, versículo 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu achar aqui. Tiago 4, capítulo 4, o versículo 4 e 5. Tiago 4, versículo 4 e 5. Olha o que fala aqui. Adúlteros e adúlteras, não sabeis, o verbo é transitivo, tá? Não sabeis, ele está se referindo aos seus compatriotas judeus. O verbo é transitivo. Não sabeis que a amizade do mundo, por isso que ele usa o verbo pecado. Tiago usa o verbo pecado, porque pecado era o nome que se dava à transgressão. Quando alguém errava antes da cruz, quando alguém praticava uma transgressão, era adjetivado com o nome de pecado. Por isso, pecado não é nome próprio, pecado é adjetivo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, porque são duas vias. Não tem como você dizer que vai sair daqui para Porto Alegre, e vai passar no Ceará. Não tem como. O Ceará é no nordeste do Brasil. Porto Alegre fica no sul. Então não tem como. Então, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há como você dizer, eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus, e, ao mesmo tempo, ser amigo do mundo. Não se esquecendo que mundo aqui não é terra. Mundo aqui é aion. Mundo aqui é sistema. Mundo aqui é esse cosmos, não é? Vamos dizer assim, esses céus, essa terra, não reino, mas tudo que acontece sobre a terra. Então, a Bíblia diz aqui, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito, com E maiúsculo, que ele fez habitar em nós ou dentro de nós, tem intenso ciúme. Preste atenção que esse recipiente que eu tenho, que você tem, que Deus nos deu, ele foi para guardar o Espírito de Deus que está dentro de nós. Então vamos dar uma olhada em Marcos, no capítulo 10, só voltando a Tiago. Meu querido, você acha que Deus tem ciúme do seu corpo físico? Esse recipiente, ele vai voltar para a terra. Quando você tem 1 litro de Coca-Cola ou 1 litro de refrigerante, para você, o que interessa mais é o líquido que está dentro do recipiente. Não é tanto a capa que envolve o recipiente. Então, o café é dentro da garrafa, uma garrafa térmica também, né, que conserva água. Você tem ali o interesse
é no líquido que está no recipiente. Deus, ele pegou o espírito dele, como disse Jó, colocou dentro de nós. Mas para isso, ele teve que fazer o recipiente primeiro, para depois colocar o produto dentro. Deus precisava do homem feito para que ele pudesse colocar o espírito dele dentro de nós. Então Deus, ele tem ciúme é do que está dentro de nós. Não é tanto o que está por fora. Isso aqui, ele vai voltar para a terra. Agora, para o recipiente que está dentro desse corpo aqui voltar para sua prata de origem, esse recipiente aqui, ele tem que deixar de existir. Então vamos dar uma olhada em Marcos, no capítulo 10, 29 ao 30. Marcos 10, 29 ao 30. Vamos aí. Acompanhe comigo aí. Lápis e caneta. Olha, o like, tá, querido? O like, tá? Toda vez que você vê o ensino, o estudo da palavra, não se esqueça de registrar o seu like, tá bom? Marcos 10, 29 ao 30. Preste atenção nisso aqui. Marcos 10, 29 ao 30. Olha o que diz aqui. Respondeu Jesus. Eles estão se tratando ali, o contexto é sobre o jovem rico que foi encontrar com Jesus. Yeshua, né? Yahshua. Preste atenção. Então Pedro, 28 até o 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós tudo deixamos. Nós, que ele está dizendo aqui, primeira pessoa do plural, era os discípulos, os 12 que estavam ali com Jesus. Ele disse: nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos, ou seja, Pedro usou o verbo nós, porque ele estava se referindo aos outros companheiros. Jesus usou o verbo a segunda pessoa, vós, porque Jesus estava se referindo a eles. Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há, ou seja, em verdade eu digo a vocês, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, vírgula, porque vai continuar no versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, ou seja, no primeiro século da era de Jesus, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo vindouro, no mundo por vir a vida eterna. Já naquele presente tempo, era de Jesus, quem deixasse, não é abandonar a família, mas priorizar o ministério de Jesus, quem não deixasse ali as suas casas, irmãos, irmãs, mãe, filho, os campos, ou seja, as roças, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Começamos então a entender que vida eterna, ela não é necessariamente você deixar de existir aqui para usufruir a vida eterna. Porque já no presente, no primeiro século, Jesus falava que quem determinasse a trabalhar no ministério junto com ele, ali já estava fazendo parte ou já tinha a vida eterna. Ou seja, mundo por vir aqui é um novo tempo, é um aion, é uma nova aliança. Já iriam viver a vida eterna. Então, vida eterna no conceito dos apóstolos, dos discípulos e do próprio Jesus, não precisaria necessariamente você deixar de existir na terra para usufruir vida eterna. Por quê? Porque reino de Deus nada tem a ver com aquilo que o sistema ensina que é reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21,
Lucas 17, 20 e 21. Olha o que diz aqui. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando que havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes, ou seja, Jesus respondeu a eles. O que Jesus respondeu? 2 pontos. O reino de Deus não vem com aparência visível, ou seja, física. Nem vocês dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui. Jesus diz, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, dentro de vós. Então, se o reino de Deus já estava dentro deles no primeiro século, então o que era o reino de Deus? O que era viver o reino de Deus? O que era fazer parte do reino de Deus? Mas não foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos, no encontro que ele teve com Nicodemos, em João capítulo 3. Jesus falou, Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que ter uma nova mentalidade. Você tem que ser transformado. O seu espírito vai ter que mostrar a você o que é. Mas para você ver o reino, ou seja, para você ver o reino manifestado, para você usufruir desse reino, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu nada, ele achava que era entrar no ventre da mãe, nascer de novo. Jesus estava falando uma nova mentalidade. Jesus está falando de uma nova perspectiva de vida. Jesus nascer de novo estava falando que é um novo olhar. É o olhar do Espírito. Então, o que seria o reino? Nos dias de Jesus, o reino dele já estava dentro daqueles que acreditavam nele. Então, vamos ver o que é o reino de Deus na perspectiva de Jesus e na perspectiva do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 17. Vamos ver isso aqui. Romanos 14, 13 ao 17. Portanto, não julguemos mais uns aos outros. E isso, a religião é campeã, bicampeã, tricampeã, ela é tetracampeã, ela é pentacampeã, ela é, vamos dizer assim, hexacampeã. A religião, ela é isso tudo, nisso aqui, heptacampeã, e assim vai. Porque se tem uma coisa que o religioso sabe fazer, é julgar os outros. Principalmente aqueles que não têm o mesmo pensamento deles no que diz respeito à palavra de Deus. Portanto, não julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ah, meu filho, mas isso aí, a religião nunca vai entender o reino de Deus, porque eles são experts em fazer isso. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Mas se alguém tem por imunda, alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Os adventistas, né? São experts nisso, né? Os adventistas, eles detestam os outros só por causa da mentalidade deles no que diz respeito, né, ao uso e costume deles, e até mesmo a esse raciocínio aqui. Então Paulo diz assim, se por causa da comida, se contrista teu irmão, você já não anda conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Mas para certas pessoas que se dizem crentes, para eles, Cristo só morreu por eles, porque eles acham que só eles são os obedientes à palavra de Deus. Mas é incrível dizer que mesmo eles vivendo os argumentos, vivendo os princípios da lei, vivendo as diretrizes da lei, ainda acham que são melhores do que os outros. Então Paulo fala assim: não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E isso é que é viver o reino. Reino de Deus, querido, não é você sair da terra e ir morar nas alturas, na eternidade, não. Reino de Deus dentro de você é você fazer o quê? É você exalar a justiça, exalar a paz, exalar a alegria no Espírito Santo de Deus. E como que se faz isso? Só vivendo em comunhão com o seu semelhante. Isso é viver o reino. Então você observa João no capítulo 17. João no capítulo 17, você observa uma coisa aqui muito importante. Versículo 1 ao 5. Olha o que diz aqui. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a minha hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Por lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê, presta atenção, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta. Jesus vai explicar o que é a vida eterna. A vida eterna é esta, 2 pontos, ele vai explicar. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só o que é a vida eterna, na visão de Jesus. Então você vê o que é a vida eterna? Vida eterna, você já começa a viver ela aqui. Então vamos concluir esse vídeo, vamos entender o que é vida eterna na visão dos primeiros apóstolos e também na visão do Filho de Deus. Diferente do que a religião tem ensinado a vida inteira. Vamos olhar, vamos dar um pulinho lá em 1 João, no capítulo 8, no capítulo 3, melhor, versículo 8 ao 17. 1 João, capítulo 3, versículo 8 ao 17. Vamos entender e vamos concluir o vídeo. Ficou até comprido, né? 8 ao 17. Quem comete pecado, pecado era o quê? A transgressão da lei. É do diabo. Quem era o diabo? Era o imperador, não é? Era o imperador que mantinha as regras da lei de pé. Então, o diabo é opositor. Quem comete pecado, então, é do diabo, porque a lei se opunha aos judeus. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do opositor. Quem era o opositor? A lei. Então, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, os judeus que já entenderam a graça não viviam mais transgredindo a lei, ou seja, aquele que é nascido de Deus não pratica mais o pecado, ou seja, não transgride mais a lei, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar transgredindo ou pecando porque é nascido de Deus. Nisto, presta atenção nesse verbo aqui, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, os filhos do opositor. Porque quem não é filho de Deus é filho do opositor. Filho de Deus é obediente a Deus. O filho do opositor não é obediente, ou seja, é desobediente. Então, quem não pratica a justiça, você entendeu então agora? Você está entendendo aqui o que é ser filho de Deus? Qual é a característica do filho de Deus? Presta atenção.
Quem não pratica a justiça não é de Deus. Você está vendo aqui? O que seria pecado? Então, o que é pecado hoje? O que é? Então, você errar o alvo hoje é você não praticar a justiça de Deus. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Praticar a justiça e amar o irmão é característica de quem é filho de Deus, é característica de quem já vive a vida eterna, ou já usufrui a vida eterna. Presta atenção, esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Ah, mas não foi isso que Deus disse? Êxodo capítulo 20, não é? Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, não é verdade? Não sendo como Caim, que era do maligno, quer dizer, era do mal, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo odeia vocês. Presta atenção. Se o mundo odeia vocês. Nós sabemos, João está falando dele e o dos outros apóstolos, que já passamos da morte para a vida. Ei, já passamos. Isso há 2000 anos atrás, eles já tinham passado da morte para a vida. Agora, por que eles tinham essa consciência, essa noção? Ele fala, já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Porque quem não ama o seu irmão permanece ainda na morte. Você entendeu por que os religiosos não conseguem entender e enxergar a graça de Deus? Porque ao invés deles amarem os irmãos, eles fazem o contrário, eles odeiam. Todo aquele que odeia seu irmão, ele é homicida, é o homicida espiritual. Ele é homicida. E vocês bem sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Então, se eles estavam vivendo no mundo físico, naquela época, então por que foi usado o verbo permanente? Já no primeiro século. Então, a vida eterna, eu tenho noção que eu estou vivendo a vida eterna a partir do momento que eu amo o meu semelhante e que eu pratico a justiça de Deus com o meu próximo. Você entendeu por que muitos religiosos vão para a sepultura e ser exterminados ali na sepultura? É porque viviam um fantoche, viviam uma fantasia, ou vivem uma fantasia. Então, João diz aqui, versículo 16 do capítulo 3 de 1 João. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você entendeu o que é viver o reino de Deus aqui na terra? Você entendeu o que é ter vida eterna mesmo estando aqui na terra? Quem tiver bens no mundo, versículo 17, e vendo seu irmão necessitado, se ele cerrar o seu coração, ou seja, fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? E eu que acreditava que a religião e os religiosos estavam certos. Você vai dentro desses templos evangélicos, aquele monte de fariseus sentado nos púlpitos das igrejas, uns que parece que comeu, sei lá o que, jiló, bebeu vinagre, que tem a cara tão feia, olha para você, aponta o dedo para você e fala grave, fala grosso, como tem um pregador aí do sistema que fala grosso e fala assim, olha para cá, olha para mim. E ele aponta o dedo para o Filho de Deus, o cristão, dentro da sinagoga e fala, você tem que pagar o dízimo, senão você não é abençoado por Deus. Você está vendo, meu querido, o que o sistema faz com as pessoas? Eu quero concluir, meu querido, dizendo para você, viva o reino, viva a vida eterna aqui, na terra.
O resto, querido, é consequência. Para o meu espírito ir morar com Deus, esse corpo físico vai ter que morrer, perecer. Aí os dois vão se separar, cada um para o seu lugar. Corpo físico, terra, pó. Corpo espiritual para a eternidade. Eternidade. O que é eternidade? Agora faz de trás para frente. Idade eterna. Eternidade não é nada mais, nada menos do que idade eterna. Ou seja, uma idade sem prazo de validade. Capite? Graça e paz. O like é muito importante. Não termina o vídeo sem deixar o seu like, tá bom, querido? E que a graça de Deus continue sobre a minha vida e a sua vida. Graça e paz. Amém.